Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus, uma reflexão bíblica. Eu queria compartilhar com você a narrativa que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 4 e 5. São vários versículos no capítulo 4 e no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. A narrativa é a seguinte: Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu de diversas maneiras, comprovadamente aos seus olhos, os seus apóstolos, e a igreja, os apóstolos, o povo vivia, o povo de Deus naquela época, um grande momento de poder, de manifestação do Espírito Santo. Desculpe. O povo estava unido em oração, buscando a presença de Deus. E a Bíblia nos conta, nos diz que não havia necessitado algum entre o povo, porque eles se juntaram, era comum a alimentação, as roupas, eles dividiam, repartiam entre si. E nenhum tinha necessidade de coisa alguma, né? E os apóstolos, os que tinham mais posses, mais condições, repartiam com aqueles que não tinham, né? E diz que alguns dos apóstolos, alguns dos servos de Deus daquela época, chegaram até a vender propriedades que eles tinham, casas, terrenos, né? Para depositar o dinheiro, eles iam e depositavam aos pés dos apóstolos Pedro, João, né? Para repartir aquele dinheiro, aquela condição financeira entre os que tinham alguma necessidade, né? E assim ninguém passava necessidade alguma, porque era tudo repartido no amor de Deus, na presença de Deus, né? Diz que Barnabé era um dos apóstolos chamado José, que ele vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. E havia um casal, diz a Bíblia, chamado Ananias e Safira, marido e mulher, resolveram também copiar, imitar aquele exemplo do que estavam fazendo alguns dos apóstolos, vendendo propriedades. Ananias e Safira combinaram entre si vender uma propriedade que eles tinham. Só que em vez de levar o dinheiro conforme, né, eles queriam fazer, eles combinaram entre si, o marido e a mulher combinaram entre si, chegar e depositar uma certa quantia do dinheiro da venda que eles tinham feito e mentir, dizer que tinham vendido a propriedade por aquele dinheiro para reter uma parte. Eles não tinham a menor necessidade de fazer isso. A propriedade era deles, o dinheiro era deles, eles poderiam ter chegado e dizer, olha, vendemos a propriedade, estamos entregando tanto, ficamos com uma parte de tanto, né? Porque as coisas de Deus devem ser feitas com clareza. Mas o que eles fizeram? Eles combinaram entre si de mentirem, né? E compareceram trazendo o dinheiro da venda, não o dinheiro todo, mas como eles haviam combinado, e depositaram aos pés do apóstolo Pedro, dos apóstolos, né? E só que o Espírito Santo de Deus revelou aos apóstolos que eles estavam mentindo. Deus não se agradou daquela mentira, né? E Pedro lhe disse assim: por que estás mentindo a Deus e não aos homens? Olha o castigo. E Ananias teve um mal súbito, acho que um infarto, e morreu, caiu morto na hora ali, de espanto, talvez de vergonha do que ele tinha feito, morreu, né? E mandaram sepultá-lo, né? E a mulher dele, que estava em casa, não sabia de nada. Passado umas 3 horas, mais ou menos, a mulher apareceu procurando o marido, que não tinha voltado para casa, né? E o apóstolo perguntou, diga uma coisa, seu marido esteve aqui e trouxe uma quantia de dinheiro, por quanto foi que vocês venderam? E a mulher sustentou a mentira que tinha combinado com o esposo de dizer, né? Aí o apóstolo disse assim, por que mentiste a Deus e não aos homens?
seu marido está pegado a dele, onde ele acabou de morrer, foi sepultado porque mentiu ao Senhor, né? E a Safira caiu morta também, diz a Bíblia, conta-nos esse texto, no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. O que eu quero dizer com isso? Deus, nosso Deus é um Deus zeloso, nosso Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, mas Ele é um Deus que ao culpado Ele não tem por inocente, né? E ninguém finge na presença de Deus, ninguém pode fingir falsa espiritualidade, fingir alguma coisa que não é. E o que nós vemos nos dias de hoje, sempre ao longo dos anos, nós temos visto, a história nos conta, de pessoas que foram falsas diante de Deus. E o resultado não é bom, porque Deus não se agrada da mentira, Deus se alegra com a verdade, né? Então esse casal ficou como exemplo, registrado na Bíblia, a morte deles porque mentiram ao Senhor. Nós que servimos a Deus, que somos filhos de Deus, que servimos a Jesus, não podemos fazê-lo com falsidade, com falsa aparência, com mentira, com fingimento, com faz de conta. A nossa santidade, a nossa dedicação tem que ser real, tem que ser verdadeira. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, nós temos que servir ao Senhor com realidade. A espiritualidade que nós apresentamos deve ser real. Se nós oramos, se nós fazemos alguma coisa na obra de Deus, se nós dedicamos alguma coisa ao Senhor, façamos com alegria, com sinceridade e com honestidade. Não podemos ser falsos nem fingidos. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de fantasia, de faz de conta, de máscara. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser reais, nós temos que ser honestos diante da obra de Deus. Não podemos estar na obra fazendo as coisas apenas para fazer uma aparência. Temos que servir a Deus com legalidade, com sinceridade, com verdade. É assim que Deus quer de nós. Não há outra forma de servir a Deus se não for com sinceridade, porque o homem, diz a Bíblia, que aos homens, aos seres humanos, nós olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos e contemplamos. Porém, Deus contempla o coração, Deus contempla o íntimo, Deus contempla o interior de cada um de nós, e Ele sabe e conhece as nossas mais profundas intenções, né? Que nós possamos agir na obra de Deus com a maior lisura, com a maior sinceridade, com a maior verdade, com uma vida reta, consciente diante de Deus, viu? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você, que jamais estejamos na obra de Deus por aparência, por vaidade, para parecermos, pretendermos ser melhor do que fulano, ciclano. Sejamos servos de Deus contentes que servimos a Deus com verdade, com sinceridade, porque Deus ama a verdade. E agora nós vamos orar mais uma vez. Não sei como foi o seu dia, como está sendo o seu dia, mas eu desejo orar por você. Lembrando que hoje é uma sexta-feira, amanhã é sábado, e amanhã eu estarei contando um testemunho muito interessante de alguns anos atrás, que eu sei que vai alegrar seu coração. Mas agora nós vamos orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pelas suas necessidades. Todos nós necessitamos ser abençoados por Deus. Todos nós necessitamos de ser atendidos nas nossas petições. Há muitas necessidades na nossa vida. Muitos estão passando por lutas, por dificuldades, por desafios, têm problemas a serem resolvidos, vitórias a serem conquistadas, lares que precisam ser alcançados e abençoados com a paz, com a unidade, com a união. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos onde você estiver, me acompanhe nessa oração. Se não for possível, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor através dessa oração que é feita em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora, Senhor, no nome santíssimo de Jesus, em favor dessa vida que me acompanha nessa oração. Esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, esta jovem,
essa anciã, esse ancião, Senhor, essa criança que talvez esteja nos acompanhando em oração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, estende as tuas mãos de milagre, conheça o nosso coração, as nossas intenções, as nossas necessidades. Liberta o que está oprimido, Senhor. Dá vitória ao que está em luta. Resolve o problema daquele que tem uma causa, Senhor. Mas estende as tuas mãos e abençoa. Especialmente eu te peço, Senhor, pelos enfermos, pelos doentes que necessitam da restauração da sua saúde. Alcança o lar que está em conflito, Senhor, trazendo paz a essa família. Senhor, eu abençoo todas essas vidas no clamor que eu faço a Ti, porque eu oro nesse instante no nome santo de Jesus Cristo Nazareno, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, creia. Jesus disse que se pudermos crer, tudo é possível aquele que crê. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.